Olá, impressionadores! Hoje falaremos sobre os sequencers, né? Então você vai aprender sobre o que são os sequencers e você também vai aprender como você pode organizar as suas ideias usando os sequencers. Mas antes de mais nada, não esqueça de baixar o material complementar aqui, o PDF que a gente preparou para você, desta aula maravilhosa para que você possa estudar depois, tá? Então, não deixe de baixar aqui o material que está aqui na descrição do vídeo. Bom, mas afinal de contas, o que são os sequencers? O que eles comem? O que eles fazem da vida? Bom, em inglês existem algumas palavras ou frases que a gente utiliza muito para conectar ações ou eventos em uma linha do tempo. Essas frases ou palavras a gente chama de sequencers e são muito úteis para criar uma relação de lógica entre diferentes partes de um texto, trazer uma informação de forma cronológica e organizada e tornar a linguagem mais clara, fluente e fácil de entender. Ficou curioso ou curiosa? Então, bora lá! Esses aqui são os principais sequencers que a gente vai usar nessa aula que eu vou te ensinar também. O primeiro deles é first, que significa primeiro, next, que é próximo, ou em seguida, depende muito ali do contexto, then, que significa depois, mas também pode significar então, aí depende muito também do contexto, e last, último. Muitas vezes, next e then, como eu falei para vocês, podem ter traduções similares para o português, algo como em seguida, depois, então depende muito ali do contexto, certo? Bora ver alguns exemplos. First, I have to find it. First, I have to find it. A gente fala muito isso em português também, né? Primeiro de tudo, tenho que encontrá-lo, né? Então, first, I have to find it. First, I have to find it. De novo, again. First, I have to find it. First, I gotta get the part. Then I can worry about that. First, I gotta get the part. Então, aqui ele tá organizando as ideias dele, né? O que ele precisa fazer primeiro e o que ele precisa fazer em seguida. Então, first, I gotta get the part. Primeiro, eu tenho que conseguir o papel, né? O papel no sentido de teatro, uma peça ali que ele tá fazendo na faculdade, na escola, não sei, enfim. E then, depois, I can worry about that. Então, depois eu posso me preocupar com isso. Depois eu me preocupo com isso, né? Então, vamos ver de novo. First, I gotta get the part. Then I can worry about that. Again. First, I gotta get the part. Then I can worry about that. Next, you have those who just need a job. Aqui ele conta uma história, não sabemos o que. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários se vocês já assistiram esse filme. Mas aqui ele conta uma história e aí ele vai usando os sequencers para ajudá-lo, né? Então ele fala, next, you have those who just need a job. Então, em seguida, você tem aqueles que precisam de um trabalho. Again. Next, you have those who just need a job. And then they fired me. Então, de novo, aqui ela conta uma história. Provavelmente ela usou os sequencers também. E aí ela fala, and then they fired me. And then they fired me. Again. And then they fired me. And then they fired me. Né? Eles me demitiram. E então, depois, eles me demitiram. And then they fired me. And last but not least, Peter. And last but not least. Né? E por último, mas não menos importante, então aqui a gente também tem aqui uma expressão, né? É and last but not least. Falamos muito isso em português também. Em inglês, a gente tem uma expressão similar que é and last but not least. Né? E por último, mas não menos importante. and last but not least, Peter. Peter. Provavelmente perguntou o nome dele, não lembro. Essa parte eu não lembro, não. and last but not least, Peter. Os sequencers são muito comuns quando a gente vai contar uma história ou dar instruções. Então, por exemplo, first, walk straight ahead for 2 blocks. Então, eu estou te dando aqui direções, né? First, walk straight ahead for 2 blocks. Então, primeiro, siga reto por 2 quarteirões. Then, turn left at the traffic lights. Então, depois, vire à esquerda no sinal. Next, keep going straight until you see the fountain. Então, depois, continue reto até ver um chafariz, né? Ou uma fonte. Então,
Next, keep going straight until you see the fountain. Last, turn right and the building will be on your left. Então, por último, né? Last, turn right, vire à direita e o prédio vai estar à sua esquerda. And the building will be on your left. Aqui, uma outra história, só para fixar muito bem assim na mente de vocês. First, a brave little duck decided to explore the pond. Então, primeiro, o corajoso patinho decidiu explorar o lago. Leia aí comigo, você que tá em casa, tá? Ou no ônibus, o que quer que seja. Leia comigo. Next, he swam across the water to find new friends. Então, em seguida, ele nadou até o outro lado para encontrar novos amigos, né? Então, em seguida, ele nadou até o outro lado para encontrar novos amigos. Then, he met a kind turtle and they played together. Depois, ele conheceu uma tartaruga gentil e eles brincaram juntos. Then, he met a kind turtle and they played together. Last, the duck returned home, happy and tired from his adventure. Então, por último, o patinho voltou para casa, feliz e cansado da sua aventura. Last, the duck returned home, happy and tired from his adventure. Pessoal, aqui é só uma historinha mesmo para vocês fixarem o conteúdo, tá? Mas qual que é a ideia disso aqui? First sempre vem primeiro e last sempre vem por último. Mas then e next, eles podem mudar de ordem, tá? Então, sempre comece com first, o then e o next. Eles podem mudar de ordem, sem nenhum problema. E o last, ele sempre vem por último. Agora, em inglês, a gente usa os números ordinais também para enumerar ou para indicar a ordem das coisas. Então, vamos revisar, caso você não lembre aí os números ordinais. Eles são, por exemplo, o first, o second, o third, o fourth e o fifth, ok? De novo, first, second, third, fourth, fifth. Fifth. Não fifth, fifth. Esse F meio que é mudo aqui, tá? Ele nem aparece. Então, fifth. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, ok? É comum também adicionar esse LY aos números ordinais e também a palavra last, quando a gente usa como sequencers, né? Então, por exemplo, firstly, I got ready. Então, primeiro, eu me arrumei. Secondly, I packed my bags. Então, segundo, eu fiz as malas. Thirdly, I went to the airport. Então, terceiro, eu fui ao aeroporto. Lastly, I arrived at my destination. Então, por último, eu cheguei ao meu destino, tá? Então, a gente também pode adicionar esse LY no final. Não muda nada a tradução é a mesma, tá? Mas também é possível fazer isso. Porém, entretanto, todavia, firstly, secondly, thirdly e lastly, eles podem soar um pouco estranho para algumas pessoas. Por quê? Porque pode ser um pouco redundante, né? Nesse caso, é comum usar apenas first, second, third, last e tudo bem, tá? Então, você pode escolher ali entre usar firstly ou first. Eles significam a mesma coisa nesse contexto. Firstly, I got ready. First, I got ready. Tanto faz, tá? Porém, entretanto, todavia, eu não recomendo essa forma, firstly, secondly, thirdly, lastly, especialmente na escrita e em lugares mais formais. Por quê? Porque não tem um consenso aí entre os acadêmicos, né, entre o pessoal expert, assim, se esse firstly, secondly, thirdly, lastly seria correto. Muita gente fala que não é correto, muita gente fala que tá errado e que não deveria nem existir. Porém, muita gente usa também. Então, para não correr nenhum risco, eu não recomendaria você utilizar em escrita, em provas, principalmente, ou em lugares mais formais, tá? Justamente porque não tem um consenso se é certo ou não. Então, eu não usaria, tá? É melhor ficar com o first, second, third e last mesmo, tá bom? Mas saiba que também é utilizado e não tem nenhum problema se você utilizar no ambiente em que você está conversando ali com a pessoa normalmente, tá bom? Então, a história anterior, ela ficaria dessa forma se a gente não fosse usar esse LY no final. First, I got ready. Second, I packed my bags. Third, I went to the airport. And last, I arrived at my destination.
Oh, I'm firstly a chemist, secondly a photographer. Ok? Então aqui ele tá utilizando esse firstly e secondly. Tudo bem, nenhum problema, tá? Então ele fala firstly, I'm a chemist, and secondly, I'm a photographer. Oh, I'm firstly a chemist, secondly a photographer. Ok? Alright? Então, primeiro eu sou um químico, depois um fotógrafo, né? Thirdly, you're living in a dream world. De novo, né? Aqui ele usa thirdly, you're living in a dream world. Então, terceiro, você está vivendo numa fantasia. Thirdly, you're living in a dream world. And lastly, there's Joaquin. And lastly, there's Joaquin, né? Então, por último, lastly, there is Joaquin. Tem o Joaquim aí, Joaquim. And lastly, there's Joaquin. Agora, para facilitar ainda mais para vocês e para ficar ainda mais fácil de lembrar, eu vou ensiná-los a fazer não uma receita apenas, mas 2 receitas. Sim, teremos receitinhas aqui para vocês verem o passo a passo, para vocês fixarem o que vocês acabaram de aprender. Vamos lá! Como que vocês podem fazer um banana bread, né? Então, como é que vocês podem fazer uma banana bread? Uma banana bread é ótimo. Um pão de banana, né? Quais são os ingredientes? Ingredients. Repete aí comigo. Ingredients. Ingredients. Quais são os ingredientes? Primeiro, o primeiro ingrediente que a gente tem aqui vai ser butter. Butter, que é a manteiga. Flour. Mas, Naira, flour não é flor? Também, tá? Flour também pode ser farinha. E aí a pronúncia, ela é a mesma, tá? Então, flour, farinha e flour, flor, é a mesma, só na diferença mesmo em relação ao spelling, né? Então, olha só, flour de flor se escreve dessa forma aqui. Agora, farinha se escreve dessa forma, tá? Então, flour, sugar, açúcar, baking powder, que é fermento em pó, natural yogurt, que é iogurte natural, vanilla, baunilha, baking soda, que é bicarbonato de sódio, chocolate chips, né, que são as gotas de chocolate, bananas e eggs, né, ovos. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aí. Qual que é o passo a passo dessa receita? How to prepare, né? Então, como é que você pode preparar? First, preheat to 180 degrees Celsius, ok? Então, primeiro, pré-aqueça a 180 graus, ok? Next, mix the wet ingredients, né? Então, em seguida, misture os ingredientes líquidos. Then, mix the dry ingredients, né? Então, depois misture os ingredientes secos. Next, pour in a loaf tin. Pour in a loaf tin. Então, despeje, né? Pour, despeje em uma forma de pão. Loaf tin. Pessoal, loaf, pensa naqueles pães fatiados, né? Pão fatiadinho. Beleza. Só que antes de eu fatiar, aquilo era um loaf, tá? Como aqui na imagem. Então, isso que é um loaf. Last, bake for 40 minutes, né? Então, por último, asse por 40 minutos. Bake for 40 minutes. Ok, beleza. Agora, chocolate chips. First, se você quiser fazer um chocolate chips cookies, né? Então, se você quiser fazer biscoitos de chocolate, eu também tenho a receita aqui, ó. First, mix flour, baking soda and salt. Então, primeiro, misture farinha, bicarbonato e sal. Then, mix the butter and the sugar. Então, depois, misture a manteiga e o açúcar. Next, beat the eggs and the vanilla until fluffy. Então, depois, bata os ovos e a baunilha até ficar com aquela textura cremosa, né? Aquele cremoso. Then, mix all ingredients and add chocolate chips. Então, depois misture todos os ingredientes e adicione as gotas de chocolate. Next, roll the dough, né? Enrole a massa, roll the dough into small balls and place them on a baking pan. Então, depois, enrole a massa em forma de bolinhas e coloque numa assadeira. Last, bake in the oven at 190 degrees Celsius for 8 to 10 minutes. E aí você tem os seus
Chocolate Chip Cookies. Se você curtiu essa aula, dá um joinha aqui pra gente, para que você continue recebendo mais conteúdos como esse. E também não esqueça de baixar o PDF dessa aula linda, maravilhosa, para você estudar depois, beleza? Então, muito obrigada e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!